Gustavo, eu tinha até lido um pouco mais cedo, né, essa questão das demonstrações aéreas sendo canceladas. Aí até o próprio porta-voz do governo lá do Kremlin disse que por conta de questões climáticas, mas nas imagens que nós vimos aí, um dia ensolarado, poucas nuvens, né? E aí isso acabaria, em algumas análises que a gente estava vendo aqui, reforçando de que o Vladimir Putin não teria muita coisa nova para apresentar, justamente porque ele estaria enfraquecido, como você bem disse, né, nessa questão da guerra, que parece que chegou num impasse, não vai mais para frente, está sofrendo todas essas sanções. Por outro lado, a gente vê que a Rússia segue fazendo ataques pontuais, principalmente para tentar conquistar aquela região de Donbás, né? A gente viu aquele ataque à escola, onde nós noticiamos agora há pouco, 60 pessoas pelo menos mortas nesse ataque. A gente falou sobre aquela conquista, né, a busca de Azovstal para conquistar e ter a cidade de Mariupol, para fazer aquele cinturão ali, né, para ter o controle de toda a área separatista, Crimeia e Mariupol. Você acredita que a guerra pode estar chegando numa situação de resolução justamente por conta do Vladimir Putin não ter essa condição de levar mais para frente a guerra e também já ter conquistado alguns territórios específicos e fundamentais ali para a estratégia dele? Ou, de repente, a guerra pode estar mais longe de ter um fim justamente por causa disso e também justamente porque não tem tido uma saída diplomática, as conversas não avançam? Bom, eu sou um pessimista, né, Felipe, assim, por profissão mesmo, né, por analisar geopolítica, política internacional, mas não pessimista no sentido de querer a devastação ou de querer a guerra. Mas eu lembro que lá no comecinho do conflito eu falava muito sobre qual que seria o pior cenário para esse conflito que está acontecendo hoje na Ucrânia. E o pior cenário seria o cenário sírio. Né? A gente não pode esquecer que a gente ainda tem uma guerra civil acontecendo lá na Síria desde 2011, pelo menos, né? Com o envolvimento de todas as potências que hoje estão envolvidas na guerra na Ucrânia, né? A França, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, etc., que é uma guerra que se tornou uma guerra de baixa intensidade. A gente chama de conflito de baixa intensidade. O que é esse conflito de baixa intensidade? São conflitos onde a gente não tem grandes batalhas campais, né? A gente não tem o uso extensivo de tropas e equipamentos de batalha campal, mas são conflitos que tendencialmente tendem a acontecer em áreas urbanas e que justamente de uma forma ou de outra trazem aí números pequenos de mortes, mas números significativos e constantes, porque trata-se de um conflito que acaba de uma forma ou de outra nunca se resolvendo, nunca encontrando algum tipo de resolução. Então, o que a gente está observando hoje na Ucrânia é uma postura muito problemática e muito perigosa de ambos os lados de não querer negociar. Né? A gente vinha observando, né, várias tentativas, por exemplo, de tentar estabelecer corredores humanitários nos últimos meses, né? Inclusive, acho que é importante você citar, né, a indústria de produção de aço, né, de Azovstal, porque finalmente a gente teve a retirada de todos os civis que estavam ali naquela planta industrial, né? E ali em Azovstal a gente tem uma questão muito importante, porque os militares que estão ali são os militares do batalhão neonazista incorporado em 2018 ao governo, a estrutura do exército ucraniano, chamado justamente Batalhão de Azov. Né? E essa situação deles estarem controlando e utilizando os civis de uma forma ou de outra como mecanismo para evitar que os russos invadissem essa planta industrial era um desses impasses, né? Porque, por exemplo, houve várias tentativas de estabelecer corredores humanitários que foram que não tiveram resultado, né, ou que foram quebradas essas tentativas, porque tropas ucranianas, mas que não eram controladas diretamente pelas forças armadas ucranianas, como é o caso do Batalhão Azov, de uma forma ou de outra quebravam o cessar-fogo, que era aquilo que garantiria essa criação e estruturação desses corredores humanitários. Uma época que a gente estava muito próximo de negociações de paz, vieram as denúncias com relação à violência realizada na cidade de Bucha,
que foi, né, assim, onde se pôde ver, né, crimes contra a humanidade sendo realizados e tudo mais. Então, essa situação, o que ela acaba criando? Um aspecto meio controverso, né, mas quando a gente liga um pouco, quando a gente fala de guerra, né, de uma forma ou de outra, a gente tem que entender que isso também faz parte, mas é a crescente desconfiança entre as partes beligerantes, né? E aí acho que cabe colocar, né, porque que isso é meio irônico, né? Porque a gente presume na nossa imagem, né, tradicional, coletiva, no nosso imaginário coletivo com relação à guerra, trata-se de o embate entre inimigos mortais, né, e grupos que querem eliminar totalmente o outro lado, né? Isso é uma imagem mais recente com relação à guerra, que vem justamente da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentração, mas também do uso de bombas atômicas por parte dos Estados Unidos lá no Japão, que não condiz direito com as regras e as condutas durante a guerra, porque é muito importante que um lado confie no outro, né, para evitar a destruição massiva e indiscriminada. Por isso que, por exemplo, a gente tem as convenções de Genebra para a atuação durante conflitos, né, de 1969, que trazem, de uma forma ou de outra, regras, normas e condutas para a atuação em campos de batalha. Né? Qual que é a grande questão? Ao utilizar tropas paramilitares, o governo ucraniano acaba, de uma forma ou de outra, não tendo controle sobre o que essas tropas fazem, colocando em risco também, por parte da Rússia, né, a construção de um nível mínimo de confiança entre essas partes beligerantes que garantiriam, de uma forma ou de outra, algum tipo de conversa, diplomacia ou acordo. Né? Acho que é importante dizer também que a Rússia também utiliza-se de grupos paramilitares, né, principalmente formados pelos chechenos, né, que são um grupo especial das tropas russas que atua com grande autonomia. Então, o fato de não haver um controle político importante dentro desse conflito demonstra justamente essa incapacidade de alcançar níveis mínimos de conversa, que é algo que a gente deveria estar falando desde o começo, né? Eu estava conversando esse final de semana com vários amigos e já há algum tempo eu venho falando sobre isso, né? Por exemplo, o fato dos ucranianos não discutirem os níveis de autonomia de comunidades políticas dentro do território é algo que prejudica essa conversa. É importante a gente lembrar que toda essa movimentação, o Putin tem justificado com relação à mudança da Ucrânia de um país federado para um país unitário, né, em que as regiões têm menos autonomia e apenas o ucraniano pode ser utilizado como língua pública e tudo mais. Isso está no discurso dele de justificativa da invasão. Né? Mas é um movimento feito pela Ucrânia em 2004, revertido em 2010, retomado em 2013 e 2014, né? E que poderia estar na mesa de negociações desde o primeiro dia, para eliminar essa justificativa do Vladimir Putin, entende, Felipe? Acho que esse que é o ponto, assim, as posições que estão sendo tomadas hoje, elas estão tão rígidas, e elas estão tão absolutas, também em razão do envolvimento de outras potências com interesse ali naquela região, que de uma forma ou de outra, a possibilidade de alcançar a paz, que não seja pelo uso da força, pela destruição total de regiões e de pessoas, acaba se tornando cada vez menos possível e se configurando esses conflitos de baixa intensidade que eu falava lá no começo dessa resposta, justamente nessa região do Donbass. Há que se observar se os russos vão tentar chegar a um outro porto importante depois de conquistarem Mariupol, né, que são dois portos importantes dessa região sul, litorânea da Ucrânia com relação ao Mar Vermelho, que é o porto de Mariupol, que já está controlado pelos russos, e o porto de Odessa, né, mais ao sul, formando aí sim, como você disse, esse cinturão oriental e fazendo com que a Ucrânia, né, enfim, o que restar da Ucrânia não tenha acesso ao Mar Negro. Né? Então acho que trata-se aí de um momento problemático, porque a gente tem que esperar para ver realmente o que vai acontecer e a estratégia que vai ser utilizada por ambos os lados.